Olá pessoal, vamos dar início aqui na nossa aula número 20, tá ok? Nós fizemos aí 3 aulas de exercícios, né? Então agora a gente vai prosseguir com matéria nova, tá ok? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender as variáveis de sistema, tá? No AutoCAD, tudo, absolutamente tudo é controlável por variável de sistema, tá ok? Então, quando a gente vai desenhar uma linha, quando a gente vai colocar um layer como corrente, quando a gente vai alterar alguma propriedade, ela é controlada por uma variável de sistema. Legal. Quais são as variáveis de sistema, Sérgio? Você tem uma tabela para passar para a gente? Não. São muitas? Inúmeras. Dá para decorar todas? Não. A gente vai aprender o quê? A gente vai aprender as mais usuais, tá ok? E no decorrer da nossa vivência aí de programação, a gente vai aprendendo outras com o passar do tempo. Saber todas, pessoal, infelizmente não dá, tá? Se a gente vier aqui, ó, na linha de comando e digitar o comando setVar, ele vai me perguntar o nome da variável que eu quero consultar. Se eu digitar interrogação, quer dizer que eu não sei o nome da variável que eu quero, tá ok? Então ele me pergunta para entrar com uma letra, ou para entrar com uma parte dela, ou o asterístico para eu mostrar tudo. E aí, ó, nós vamos ter aqui, ó, essa quantidade absurda de variável desse sistema, tá ok? São muitas, tá? No decorrer do curso, eu vou estar passando muitas para vocês, tá ok? Muitas vocês vão aprender, tá? Outras, a gente vai adquirir com o passar do tempo mesmo, a vivência de trabalho, tá ok? Vamos aprender uma bem bacana aqui, que é uma variável chamada cmd_echo, ou cmdeco, tá? O que a variável cmdeco faz? Ela desliga o eco do comando, tá? Então, se você vier na linha de comando digitar cmd_echo, ele vai aparecer ali se é 1 ou 0, tá ok? Numa variável de sistema, pessoal, 1 e 0 quer dizer 1 ligado, 0 desligado, tá ok? Então a variável cmdeco aqui, ela está ativada como ligada, tá? Legal. O que quer dizer isso, Sérgio? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comandinho no Visual Lisp, né? A gente não está mais fazendo na linha de comando. Vamos fazer um comandinho aqui rápido. Defun c2.ll. Vamos criar um layer. Layer new test. Aí vamos pegar e vamos criar aqui static pt1 getPoint. Clique sobre o primeiro ponto. Static pt2 getPoint. Vamos usar aí como laço pt1. Clique sobre o segundo ponto. E vamos mandar fazer a linha. Vamos colocar um printzinho aqui no fim, para não aparecer aquele new, né? E vamos carregar. Do load. Se eu usar agora o comando ll, ll eu não posso. Já é um comando travado. Vamos chamar de L2, tá? Do load. L2. Olha só, cliquei sobre o primeiro ponto, cliquei sobre o segundo. Vamos apertar o F2 para aparecer a janela de texto, ó. Apareceu aqui tudo que eu fiz. Quando eu criei o layer, apareceu tudo isso aqui. E quando eu criei o ponto, apareceu isso daqui, tá? Legal. E para não aparecer? Para não aparecer, eu desligo a variável cmdeco. Cmdeco e coloco 0. Olha o que acontece agora se eu usar o comando L2. Cliquei num ponto, cliquei no outro, F2, não aparece esse monte de coisa aqui. O programa fica muito mais limpo. O usuário ele não vai ver o que você está fazendo,
tá? Aqui só apareceu essa mensagem porque o ler teste existe, tá ok? Isso é natural, isso não tem como tirar. Mas, por exemplo, ficou muito melhor, tá? Essa é uma das variáveis. Essa é uma variável ACMDeco, tá ok? Vamos aprender uma outra variável. A variável clear. C-layer. Quer dizer corrente layer, né? Layer corrente. Se eu vier aqui digitar clear, ele vai vir o quê? Me informar que o layer corrente é o 0, tá ok? Lembra que eu criei um layer teste? Então, se eu vier aqui trocar para teste, ele vai alterar o meu layer corrente para teste. Perfeito? Então, nós aprendemos aí semideco e o clear, tá ok? Outro legal, o ortogonal mod, o ortomod, tá ok? Que é a tecla F8. Quando eu estou fazendo uma linha, se eu apertar F8, ela vai ficar assim, né? Ortogonal, no modo ortogonal ou no modo livre. Então, é a variável ortomode. Ela está desligada. Se eu ativar, fica travadinho aqui. Outra legal também, pessoal, que a gente vai usar muito é o osmod, tá? Osmod. O que é osmod? É o osnap mod, ou seja, é o modo do osnap. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente usava o polar, ou quando a gente fazia alguma função, mesmo calculando os pontos, que se ela ficasse muito longe na tela e os pontos de precisão tivessem ligados, aquilo poderia causar um problema sério, porque ele ia querer pegar endpoint onde não tinha. Isso é normal, acontece muito em Lisp. E então o que a gente precisa fazer? Quando for fazer uma coisa como essa, desativar o OSNAP, tá? E como que eu desativo o OSNAP? Usando a variável osmod, tá ok? A variável do sistema osmod. Legal, Sérgio. Como que funciona? Essa variável é diferente. Ela não tem ligado e desligado, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui, ó, no osnap. E a gente vai ver essa janelinha aqui. Endpoint, midpoint e tal. Como que funciona isso? De maneira binária. Binária não, desculpa. De maneira byte, tá ok? Então, byte 1, byte 2, byte 4, byte 8, byte 16, 32. Aí esse aqui, como ele veio bem depois, né, o extension, esse é o 64, 128, 256, 512, 1024. Aí, se não me engano, é 2048 e 4096. Quer dizer que se eu quiser ativar o endpoint, eu tenho que usar o número 1. Vamos ver só? Osmod 1. Vamos ver lá o que ativou no Snap? Ativou o endpoint. Vou desativar, tá? Se eu vier aqui agora e colocar osmod 2, vai ativar o midpoint. Cancela, fiz bobeira. Aqui, osnap. Ativou. Aqui é 1, aqui é 2. Se eu colocar 4, vai ser o center. Então, eu vou desativar o midpoint. Osmod 4. Se eu digitar aqui osnap, tá aqui. Se eu colocar 8, vai ser o null. Se eu colocar 16, vai ser o quadrante. Se eu colocar um que eu uso muito, o nearest point, é o 512. Então, osmod 512 vai estar ligado aqui o nearest point. Perfeito? Legal, Sérgio. Mas e se eu quiser ligar o endpoint e o midpoint junto? Faço igualzinho no initget, somo os bytes deles. Endpoint é byte 1, midpoint é byte 2, 1 mais 2 são 3. Se eu colocar osmod 3, eu vou estar ligando o endpoint e o midpoint. Tá ok? Ah, legal. Se eu quero ligar o endpoint, midpointer, centerpoint e nullpoint. 1 mais 2 mais 4 mais 8. Então vamos lá. 1 mais 2 são 3, com 4 são 7, com 8 são 15. Tá ok? Então se eu vier aqui e colocar osmod 15, eu estou ligando esses daqui. Uma maneira
de você não ficar perdendo muito tempo na hora de fazer cálculo. Ah, eu tenho que ficar fazendo conta. Não, entra aqui no Snap, liga aquilo que você quer. Ah, para fazer essa função eu preciso do endpoint, do nearest e do intersect point ligado. Dá OK. Consulta o valor na variável osmod, 545. Pronto. Eu sei que quando eu estiver programando, eu tenho que usar 545 no meu programa. Tá OK? Essa, pessoal, são algumas variáveis de sistema. Lá no blog, eu vou colocar muito mais para vocês, tá OK? É que se eu for discutir todas aqui na videoaula, a videoaula vai ficar com 50 minutos de duração, vai ficar 1 ano para poder fazer o upload e atrapalha. Então, linkzinho do blog está aqui. Vamos dar uma lida lá embaixo, nós vamos aprender mais variáveis, tá OK? Eu ainda vou falar de mais algumas aqui ainda. Às vezes, a gente precisa saber o nome do desenho. Então, tem uma variável chamada DWG name. Ah lá, tem o nome do desenho. Às vezes eu preciso saber, toda vez que a variável tiver escrito read only aqui, que ela é somente leitura, ela não pode ser alterada, tá? DWG prefix. DWG prefix, ela me retorna o caminho, tá? Onde está salvo esse desenho, tá OK? Outro. Vamos ver outra variável do sistema aqui bacana. Existiam algumas variáveis que eram muito usadas antigamente, a ttdia. Hoje não tem muita serventia, tá? A gente consegue fazer nossos programas sem utilizar elas, tá? Isso, pessoal, são as variáveis de sistema. Tenho dúvida? Eu tinha, pessoal, um texto que tinha todas um texto em português de todas as variáveis, entendeu? Acabei perdendo com o tempo, né? E nunca me fez falta, tá? Se eu conseguir descobrir e achar na internet, eu posto para vocês, tá OK? Tem dúvida, pessoal? É só se vir aqui, ó, e procurar a variável, tá? Você vai descobrir aí, ó, tem N variáveis de dimensões, tá vendo? Vocês vão descobrir bastante coisa, tá OK? Ótimo, Sérgio. A gente aprendeu a consultar as variáveis e aprendeu algumas delas. Como utilizar isso em AutoLisp? Para mudar o valor de uma variável, e isso a gente só consegue fazer quando não tiver escrito read only nela, né? Que ela for uma variável somente de leitura, né? A gente só pode ler o valor dela, não pode alterar. A gente usa o comando setvar. Como que funciona o comando setvar? Vamos definir aqui para ligar o endpoint usando o setvar. Sérgio, não poderia escrever o command, o nome da variável, por exemplo, osmod, depois o valor dela? Poderia. Não é o correto. O correto é utilizar a função setvar, porque ele vai fazer exatamente aquilo para que ele foi feito, tá? Setar uma variável de sistema. Então, setvar, o nome da minha variável e o valor. Quando a gente trabalha com as variáveis, a gente precisa indicar o valor da maneira correta, tá OK? Por exemplo, a variável osmod, ela precisa de um valor numérico para funcionar. Então, eu tenho que colocar o valor como numérico, tá OK? Olha lá. Se eu vier aqui agora e consultar o osnap, ó, vai estar ligado o endpoint, tá? Tudo aquilo que eu preciso colocar 0 e 1 é um valor numérico. Eu tenho que colocar 0 ou 1. Eu não posso colocar como string cercado por aspas, tá OK? Diferente se eu for usar a variável clear, que coloco o ler corrente. Então vamos lá. Setvar clear 0. O layer é uma string, então nesse caso eu preciso colocar ele como sendo uma string, OK? Olha lá. Mudou o layer para 0, tá OK? Então, setar a variável é tranquilo. Só que a gente não pode simplesmente sair setando as variáveis, entendeu? Setando e depois largar do jeito que a gente deixou, entendeu? É ruim. Para isso existe uma outra função, tá OK? É a chamada getVar. GetVar, ele retorna o valor de uma variável. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o ler corrente,
eu venho aqui e coloco getVar clear. Ele vai me retornar que o valor é 0. E eu posso armazenar em uma variável, setClayer. É o getVar de clear. Tá? Então, eu guardei o valor da minha variável dentro da minha variável do sistema dentro de uma variável. Tá? Sérgio, não entendi. Para que isso? Vamos, então, fazer um programinha rápido aí. Tá? Aqui a gente foi e criou um layer test, tá? E eu poderia simplesmente vir aqui e colocar make, mas eu não quero. Eu vou fazer o seguinte, setVar clear test. Eu sei que o teste já vai existir, porque eu estou criando ele aqui em cima. Depois ele vai mudar para o layer corrente. Quando eu também for desenhar entrar com PT1 e PT2, eu quero também que o ortogonalMod esteja ligado. E eu quero também que o osmod ligue o 513, que é o midpoint e o nearest point. Tá? Perfeitinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou rodar o meu programa. Vamos notar, ó, o layer corrente é o 0. O usuário estava trabalhando antes de usar o meu programa apenas com o endpoint ligado e ele estava trabalhando, vamos deixar desligado, o ortogonalMod desligado. Por quê? Porque naquele momento era aquilo que ele precisava para fazer o desenho dele. Se eu simplesmente for lá e rodar o meu programa L2, tá vendo? Ó, o layer corrente agora é teste. Quando eu clicar no primeiro ponto, vai estar com o ortogonalMod ligado, ativado. E o endpoint e o nearest point vão ser os que vão estar valendo. Tá? Quando acabar o comando, pessoal, o layer test ele passa a ser o corrente para sempre. Então, o cara pode começar a desenhar as coisas num layer errado, que antes dele usar o programa, o layer corrente era outro. E a gente também alterou o que estava ativado aqui e também alterou o ortogonalMod. Isso não é legal. O ideal é, após o término do nosso comando, tá ok? A gente devolver as variáveis da maneira que elas eram. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, pessoal, a gente tem que guardar os valores dessas variáveis. setClayer vai ser getVar layer. setCorto vai ser o getVar do ortomode. E osmod2. Pronto, para não ficar osmod. Osmod não é palavra reservada do Lisp, é uma variável do sistema, a gente pode usar ela. GetVar de osmod. Então, pessoal, o que eu fiz? Antes de iniciar o programa, eu armazenei os valores que estavam correntes naquele momento. Depois eu alterei elas para aquilo que eu precisava. E no final, eu vou o quê? Setar elas para os valores que estavam antes. Então, setVar clear vai ser o que tiver armazenado na variável layer, que eu armazenei aqui em cima. setVar ortomode vai ser orto, que é a variável que eu setei aqui em cima para o ortogonalMod. E setVar osmode vai ser osmode, que eu setei lá em cima. Perfeito? Então, aqui eu gravei as informações das variáveis, alterei elas para fazer o programa e voltei ao que era. Vamos carregar? Vamos mudar aqui para o 0, né? Vamos deixar o ortogonalMod desligado. E vamos deixar aqui, ó, no OSNAP, vamos deixar tudo ativado, porque era o que eu queria quando eu comecei a usar o desenho, a trabalhar no desenho sem utilizar o comando.
Ótimo. Layer 0, ortogonal mode desligado e tudo ativado. É o que eu quero. Quando eu der o comando L2, ele vai alterar para o teste. O ortogonal mode vai estar ativado e vai estar funcionando apenas o nearest e o nearest e o endpoint. Deu um erro aqui, vamos ver o que eu fiz de errado. Variável layer, variável orto, variável osmode, setvar, eu vou descobrir o que aconteceu aqui. Vamos lá. Variável rejeitada clear, vamos lá. Vamos ver o que foi que eu fiz de errado. Setvar clear test, layer, vamos consultar o valor da variável layer. Para consultar o valor de uma variável, eu clico com o botão direito em cima dela, add watch, ou seja, o ponteiro, o relógio aqui. Dou OK. A variável layer está nulo. Por quê? Porque o bobão aqui pegou, na hora de armazenar, ó, setKeyLayer é o getVar de layer. Não existe um getVar layer, existe um getVar clear, current layer, tá? Então agora a variável layer não vai estar mais nula. Vamos lá, carregar de novo. Vamos voltar para as condições que estavam antes, né? 0, com o F8 desligado. E eu quero tudo isso daqui ativado, tá? Vamos rodar de novo. L2, lá, alterou, teste, ligou o ortogonal mode, está só com o nearest e o endpoint ligado. Cliquei. Quando encerrou o programa, voltou para o layer 0. O meu OSNAP voltou para tudo ligado e o meu ortogonal mode está desligado. Tá ok? Poxa, que bacana. Então, toda vez que eu faço um programa, eu preciso antes armazenar as variáveis de sistemas que eu vou alterar. Eu não preciso ficar armazenando todas. Vou armazenar apenas aquelas que eu vou alterar. Depois que eu terminar de fazer o programa, eu devolvo para o usuário o ambiente da maneira que estava antes do meu programa acontecer. Tá? Isso só não vai funcionar, pessoal, se no meio do programa o cara pressionar ESC. Tá? Então, vamos ver aqui. Ele veio, armazenou, alterou. E aí, aqui no meio do primeiro getPoint, eu dou ESC. Aí, não funciona. E não tem jeito, Sérgio? Tem. Vamos aprender na aula que vem a manipular as funções de erro. E aí nós vamos fazer o quê? Quando der um erro, eu quero que aconteça o seguinte. Então a gente pode dizer para ele, ó, se o cara cancelar o comando ou algum erro acontecer no meio do programa, devolva as variáveis de sistema para o que eram. Isso a gente vai aprender na próxima aula, tá ok, pessoal? No blog vai ter mais variáveis de sistemas, as mais usuais aí, aquelas que eu mais uso, tá ok? E qualquer dúvida, pessoal, vamos postar aqui embaixo nos comentários, tá ok? Vamos trocar informação, isso é muito importante, tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.